E aí, meus manos, de boa? Estamos começando mais um vídeo, então, se você é novo, se você caiu de paraquedas por aqui, se inscreve, porque semanalmente eu solto vídeos, tá ligado? Geralmente na terça, na quinta e no sábado. E todos esses vídeos agregam, né, um valor, dão uma opinião, dão um ponto de vista um pouco diferente do que muitas vezes é falado. Então já dá seu like aí, se inscreve e vamos pro vídeo. O que me motivou a fazer esse vídeo foi uma pergunta, né, de um seguidor no Instagram, que basicamente ele me perguntou se ir atrás de mulher atrasa a sua vida. E na verdade essa é uma resposta que muitas das vezes, né, ela é radicalizada. Ou seja, ou a resposta muitas vezes é sim ou não, porque a maioria das pessoas, né, hoje em dia na internet são ou 8 ou 80. Então, vai ter uns que vão dizer que mulher simplesmente vai acabar a sua vida e vai ter outros que vão dizer que simplesmente o propósito principal é esse, tá ligado? Então, eu vou falar, né, um pouco sobre nesses próximos 10, 12 minutos. Vou falar algumas coisas que vai abrir aí seu ponto de vista, que vai aí agregar na sua mentalidade. A primeira característica que eu vejo que é bem interessante é que o ser humano ele é um animal social. Então, basicamente, o que nos diferencia muito de outros animais é essa habilidade de socializar. Logo, relacionamentos é um campo, é uma área que ocupa muito espaço na nossa perspectiva. É tanto que a paixão, relacionamentos, né, sexo, todos esses temas chamam muito a nossa atenção e naturalmente a gente põe energia, né, nessa direção, porque realmente a gente é animal social e a gente sente tanto prazer quanto validação quando consegue, né, ter acesso a isso. Sem contar que socializar de uma maneira geral, tanto com amigos ou com parceiros ou com parceiras, enfim, eles trazem pontos positivos e trazem também pontos negativos. Então, o que define se algo é bom ou é ruim é basicamente o resultado que isso traz. Quando a gente entende um pouco mais sobre neurociência, a gente percebe que é necessário ter uma oscilação entre momentos de estudo, momentos de estresse e momentos também de relaxamento. Ou seja, se você tem muito essa ideia de investir muito em uma coisa, que pode ser trabalho, pode ser academia, pode ser qualquer coisa, se você investe muito tempo em algum desses pontos que desenvolve um pouco de estresse, que pedem muita energia e muito investimento da sua parte, naturalmente você vai precisar relaxar depois. Ou seja, se você passa ali 12 horas trabalhando, é muito necessário que você tenha uma noite de sono com 8 horas, tá ligado? No mínimo, para que você consiga relaxar realmente. Então, o que eu quero dizer com isso é que o equilíbrio é basicamente o principal ponto de todas as coisas que a gente faz. Então, se você simplesmente só foca nisso o dia todo, você estuda sobre isso o dia todo, você paga curso, você, sei lá, investe horas e energia e mais energia em simplesmente ir atrás de mulher, você sim está atrasando outros aspectos da sua vida. Porque se você não tem tempo para estudar outra coisa, se você não tem tempo para investir em outras áreas, essas outras áreas vão ficar defasadas. Logo, você não vai ter bom resultado ao longo do tempo. Outra característica que eu acho interessante também é que quando você foca também em outras áreas, ou seja, você esquece um pouco dessa área de relacionamentos e foca na sua questão financeira, na sua questão de saúde ou então de relacionamentos mesmo sociais, questões financeiras, network, quanto mais resultado você vai tendo nessas outras áreas, naturalmente, tanto as pessoas, né, os seus amigos, quanto as mulheres vão ter um interesse maior em você. Então, se você investe em outras áreas da sua vida que refletem socialmente, né, principalmente o financeiro, naturalmente pessoas e mulheres vão querer se aproximar e vão querer ter mais experiências com você. Logo, a gente já percebe que quando você foca muito,
você tem uma defasagem, mas quando realmente você não foca nisso também, você tem um certo nível de defasagem. Sem contar que depende muito também do seu interesse. Eu, semanalmente, ou então em 10 dias, eu tenho acesso, né, a mulheres, a sexo, e isso no meu dia a dia é totalmente ecológico, é totalmente viável, sem contar que para mim é super de boa e é divertido, tá ligado? Eu gosto, eu me relaciono com algumas pessoas que eu acho interessante. Então, se você tem esse interesse e se para você é interessante você se relacionar dessa forma, eu indico que você faça isso. Agora, eu conheço também outros caras que realmente tá um ano, tá ligado? Sem se relacionar, um ano e meio, sem ficar com nenhuma mina. E algum desses caras também, eles são bem equilibrados no sentido de que aquilo não está influenciando na vida do cara. Ou seja, se ele de alguma forma quiser me influenciar a não ficar com nenhuma mina e se eu quiser influenciar ele a ficar pegando as minas, basicamente eu vou estar atrapalhando ele e ele vai estar me atrapalhando porque simplesmente eu e ele achamos duas formas de viver que são ecológicas. Logo, eu estou certo e ele está certo. Porque basicamente eu não passo o dia todo ou a semana todo atrás de ficar com alguma mina. Eu simplesmente, durante o final de semana, né, talvez na sexta ou no sábado, eu invisto ali 1, 2 horas, no máximo 3 horas, e consigo, né, chegar nesse resultado. Logo, para mim é viável, porque eu acabo não investindo muita grana, eu acabo não investindo muito tempo e eu acabo não investindo muita energia para conseguir ter esses resultados que já me deixam contentes. Enquanto que para ele, da mesma forma, ele vive o dia dele, né, sem investir nisso e passa o final de semana sem investir nisso, mas aquilo não traz sofrimento para ele e traz, na verdade, uma sensação boa. Logo, ele também está certo. Mas o que eu acho interessante de ressaltar é que eu também conheço outros caras que também passam, né, de período de 8 meses sem conseguir ficar com nenhuma mina, e ele tem reclamações, né? Ele expressa problemas com relação a isso. Ou seja, ele tem o desejo de se relacionar, mas ele não consegue. E aquilo traz um sofrimento, né? Traz um certo ressentimento. Aí, nessa questão, nesse problema, nessa situação, necessita realmente de uma adaptação. Ou ele investe um pouco mais para conseguir, ou ele desiste, né, dessa área durante um tempo, então durante full time, todo o tempo, para ver se aquilo acaba sendo mais adaptativo para ele. E por que é que eu falo sobre adaptativo? Porque basicamente não existe o certo e nem o errado, tá ligado? O que é interessante para mim não é interessante para você, assim como muitas vezes o que é interessante para você não é interessante para mim. E isso tem que ser levado em conta. O ser humano ele é muito complexo, ele tem muitas variáveis que realmente influenciam na tomada de decisão, que influenciam na visão de mundo de cada um, e logo não existe resposta 100% certa para essa pergunta. Se eu, por acaso, em algum momento, estou investindo em uma mina específica e eu percebo que realmente aquela mina está tirando muito meu tempo, está tirando muito minha energia, basicamente eu saio fora e paro de investir. Então, fica ecológico, porque eu não vou investir mais do que um certo limite que eu propus para mim mesmo. Da mesma forma, essas pessoas que eu conheço, né, esses caras que eu conheço, fazem algo semelhante, só que de um nível totalmente ao contrário. Eles talvez se sentissem mal se eles investissem o tanto que eu invisto em mulheres. Mas, falando de uma maneira mais prática, né, e mais também puxado para o meu ponto de vista, o que eu acho mais interessante para você que deseja começar a ter mais, ou para você que deseja parar, né, você percebe que isso tira muito tempo, tira muita energia do seu dia, você tem que começar a fazer análises mais racionais e perceber se você deve continuar ou não nesse comportamento que você tem. Sem contar com diversas variáveis, né? Que o local que você mora influencia, a sua aparência, a sua questão financeira, as suas habilidades sociais, tudo isso vão sim refletir em resultados diferentes. Outro ponto também que é bem interessante é que realmente aqui na machosfera existe um preconceito muito grande
de quem deseja se relacionar. Mas como eu falei no início do vídeo, nós seres humanos somos animais muito relacionáveis, tá ligado? Logo, não tem porquê você querer matar 100% dessa necessidade de se relacionar do ser humano, porque é uma necessidade natural, então você só precisa mesmo balancear de uma forma que ache que seja, né, interessante para você. Então, quando você perceber o que é melhor para você no sentido de não gerar sofrimento, você acaba ficando mais assertivo, você começa a distribuir melhor as horas do seu dia. Como eu falei, eu não fico todos os dias investindo em mulher, eu não fico 3, 4 horas por dia fazendo isso, porque para mim não é viável. E eu, hoje em dia, já tenho um modelo, né, de relacionamentos, que foi até o tema do último vídeo, que é rotação de pratos, que para mim fica totalmente viável, porque basicamente eu invisto ali muito pouco, simplesmente eu converso, né, com alguma mina ali na noite e tal, mesmo na sexta-feira, e marco algo para o sábado, ou marco algo no momento que eu estou falando mesmo, e muitas das vezes acontece. E como eu tenho mais de uma ou duas pretendentes, basicamente quando com uma não dá certo, eu converso com a outra e rapidamente dá certo. E daí você vai percebendo que para mim realmente é viável. Para outros caras, né, que nem eu comentei aqui do meu convívio, existem caras que investem e não têm resultados e existem caras que não investem. Basicamente, vai depender do que você deseja e vai depender do que você acha certo. Sem contar que você, através das respostas que você vai tendo do ambiente, você consegue melhor regular as suas atitudes. Ou seja, se você percebe que você está investindo demais em uma mina e não está dando resultado, você simplesmente pode parar de investir e mudar, né, de alvo ou mudar a sua estratégia. Então, se para você, se você ficar com a mina uma vez na semana, ou uma vez no mês, ou uma vez em 2 meses, é tranquilo, você tá certo. Se você gosta, ou então para você é de boa ficar 8 meses, um ano sem se relacionar, você também está certo, tá ligado? Não existe certo. E sem contar que muitas das vezes, muitos caras criam regras, né, ou falam regras simplesmente porque é o que para aquela pessoa é o melhor. Mas não é que para aquela pessoa é o melhor, para você também vai ser o melhor. Então você tem que pensar com a sua própria cabeça, você tem que ter as suas próprias estratégias e você tem os seus próprios limites. Logo, você tem que olhar para você mesmo, ver o que você não aceita, ver o que você aceita, ver o que você gosta, ver o que você não gosta e tomar as melhores decisões. Então, ao mesmo nível que você passar 2 anos sem se relacionar, eu não acho tão interessante, eu também não acho interessante você todos os dias investir em mulheres. E para mim, o que acaba sendo mais interessante é eu ficar me relacionando, né, durante 10 em 10 dias ou uma vez na semana, porque para mim é viável, não tira muita energia, eu consigo semanalmente ter uma rotina interessante e fica 100% tranquilo no meu dia a dia. Você só precisa observar a sua rotina, observar onde você investe e adaptar para a situação que você deseja. Então foi isso aí, galera. Eu vou parando agora de fazer o vídeo aqui porque já cheguei mais ou menos nos 10, 12 minutos. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quer que eu complemente ainda mais essa resposta, que eu poderia aprofundar bem mais, deixa aí um comentário, né, parte 2. E se você ficou até aqui, deixa aí seu like, deixa aí sua inscrição, ativa um sininho, que vai me ajudar pra caramba. Até o próximo vídeo e valeu!